Fala pessoal, sejam bem-vindos à aula 2 do bloco 2 dessa playlist aí que eu preparei para vocês de conhecimentos específicos para o concurso da Secretaria de Educação. Na aula passada nós falamos sobre a resolução número 1 do Conselho Nacional de Educação, essa resolução que traz que o Conselho ele define as diretrizes curriculares nacional, lembra? Só que as diretrizes é o espírito, é o espelho. Para quê? Para montar o currículo nacional. Por isso, diretrizes curriculares nacional. Mas o Conselho Nacional ele não monta o currículo. Quem é que monta o currículo? Quem é que monta esse conteúdo programático que chega nas escolas e que norma e que direciona todo o ensino no Brasil? É nessa aula que a gente vai ver quem faz esse papel. Se você não deixou o like, deixa. Se você não se inscreveu, se inscreva. E vamos para a aula, pega o seu café, pega a sua água, porque estudar é bom demais. Vamos embora! Bom pessoal, vamos lá. Aula 2. Diretrizes curriculares nacional e currículo nacional. Primeiro, diretrizes curriculares nacional a gente viu na aula passada, mas eu vou dar uma reforçada aqui se vocês não lembram. Tá? A diretriz curricular nacional, a parte mais importante disso daqui, dessas diferenças é que a diretriz curricular nacional ela é fixada pelo Conselho Nacional de Educação. Isso aqui a gente já viu na aula 1, tá? Conselho Nacional de Educação. O nosso querido CNE, beleza? Diretriz Curricular Nacional, CNE. Agora, e o currículo nacional? E lembra que na aula 1 eu falei sobre o currículo nacional? Se você não lembra, fica tranquilo que eu vou trazer aqui para você. O currículo nacional, ele é esse conjunto, de conteúdos, de competências, tá? Conjunto de conteúdo, de competências. Ele é também, tirar isso daqui, ele é também as habilidades, tá? As habilidades. Ele é os valores. Mas tá, o currículo nacional, ele é o conteúdo, eles são as competências, eles são as habilidades, eles são os valores, mas para quê? Para que o aluno aprenda durante a escola. Ou seja, o currículo nacional, ele é o conjunto de conteúdos, competências, habilidades e valores que o aluno deve aprender na escola, enquanto estuda, beleza? Já as diretrizes curriculares nacional, as diretrizes aqui, quando eu falo diretrizes, é o espírito, cara. Diretrizes é o espírito. O espírito é o espelho para quê? Para montar este currículo. Tá legal? Bom, vamos tocar o barco. Bom, já que a gente já entendeu o que é diretriz curricular nacional e o que é currículo nacional, agora vamos ver algumas diferenças entre estes, tá bom? Vamos lá. Quem define as diretrizes curriculares nacional, você já sabe, Conselho Nacional de Educação, certo? Agora, quem define o currículo nacional? Quem define esse conjunto de habilidades, valores e disciplina do currículo, do conteúdo programático? Bom, quem define isso tudo é a Base Nacional Comum Curricular. Tá? Base Nacional Comum Curricular. É ela quem elabora e estabelece o currículo nacional. Então isso aqui é muito importante, tá? Currículo nacional é estabelecido, vou colocar aqui para ficar lindo, é estabelecido, tá? É estabelecido pela Base Nacional Comum Curricular, tá certo? Então, enquanto as diretrizes que são definidas pelo Conselho, essas diretrizes, elas planejam, aqui você tem um planejamento, aqui você tem as diretrizes, tá? As diretrizes, aqui você tem o trajeto de fato, aqui você tem o trajeto, aqui você tem o detalhamento desse currículo, tá certo? Aqui, ó, o trajeto, o detalhamento, aqui a gente tem a parte prática da montagem, tá? A parte prática dessa montagem. De quê? Do currículo. Então, eu quero que vocês saiam daqui cientes disso.
falou diretriz curricular nacional, quem define diretriz, planejamento, princípios, normas para a montagem do currículo nacional é o Conselho Nacional de Educação, certo? Agora, e o currículo nacional, o conjunto de conteúdos programáticos, de habilidades e de valores, ele é estabelecido e montado pela Base Nacional Comum Curricular. Tá? Enquanto as diretrizes curriculares nacionais estão preocupadas com planejamento, aqui eu estou preocupado com o detalhamento, com o trajeto, com a parte prática de montagem. Eu vou até escrever isso aqui com a caligrafia mais bonita porque merece, né? Aqui a gente tem o trajeto, a montagem do currículo. Montagem. Aqui a gente tem a parte prática, tá? Parte prática. Então, quem estabelece as diretrizes? Conselho Nacional de Educação. Quem monta o currículo? A Base Nacional Comum Curricular, a.k.a., né, mais conhecida como BNCC. Beleza? Bom, para vocês ficarem mais com essa ideia mais ilustrada na cabeça de vocês, com esse imaginário bem pavimentado, eu trouxe aqui uma escadinha da hierarquia. Tá? E serve até de revisão para a aula passada que a gente teve. Primeiro de tudo, lembra, a gente tem a LDB. Falou de educação, falou da LDB. Quem é a LDB? É a Lei de Diretrizes e Bases. Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tá? Da educação. É ela que é a lei mestra, ela está aqui no topo da hierarquia, certo? Ela que vai trazer as diretrizes, as garantias, ela que vai disciplinar toda a educação escolar, ela vai trazer as normas do ensino superior, ela vai dizer como a União e os estados e municípios que em regime de colaboração, como eles devem trabalhar, tá? Então, a LDB ela traz tudo isso. Só que, como eu disse, a LDB sozinha, ela tem pouca força. Por quê? Porque tem muita coisa que está na LDB, tem muita coisa que está aqui, em cima dessa escadinha, que não chega na população aqui embaixo. Tá? Não chega na população. Tudo que está aqui, às vezes, não chega no profissional da educação. Então, eu vou precisar de quem? Eu vou precisar de um conselho, eu vou precisar de um colegiado, eu vou precisar de pessoas para criar atos normativos, resoluções. Para que isso tudo? Para que tudo que esteja aqui em cima venha para a população aqui embaixo. Ou os profissionais da educação, tá? Profissionais da educação, tá? E quando eu digo profissionais da educação, eu estou falando no seguinte sentido. A LDB ela traz no artigo 3º a valorização dos profissionais da educação. Mas isso, na prática, não acontece no Brasil. E aí, a gente pressiona quem? O Conselho Nacional de Educação, para trazer autos normativos e resoluções, certo? Então, o Conselho Nacional de Educação ele vai estabelecer as diretrizes curriculares nacional, tá? Esse lance de planejar, esse lance de trazer os princípios é o Conselho Nacional de Educação. E abaixo do Conselho Nacional de Educação, a gente tem a Base Nacional Comum Curricular. Quem é a Base Nacional Comum Curricular? Ela está aqui em cima. Vou até trazer aqui para cima para vocês visualizarem. Né? Ela está aqui em cima. É ela quem define, é ela quem monta, é ela quem traz a parte prática do currículo nacional. Então, é assim que funciona essa hierarquia. Primeiro a LDB, depois o Conselho Nacional de Educação, deliberando, trazendo atos administrativos, normativos. O Conselho Nacional de Educação monta essas diretrizes curriculares nacional, traz esse espírito, e a Base Nacional Curricular, ela chega e fala, olha, eu estou montando o currículo, estou trazendo o trajeto, a trajetória, mas com base nas diretrizes, sempre respeitando as diretrizes. As diretrizes essas que foram trazidas e montadas pelo Conselho Nacional de Educação, que foi em ordem, que foi mandada pela LDB. A LDB fala, Conselho Nacional de Educação, traga, monte, estabeleça as diretrizes curriculares nacional. E aí o Conselho vai lá e traz essas diretrizes para a montagem do currículo feita pela BNCC. Beleza? Só que aí que tá, BNCC faz parte do Conselho? A Base Nacional Comum Curricular, que você tanto fala aqui, Felipe, ela faz parte do Conselho Nacional de Educação? Eu digo para você o seguinte, a BNCC, tá? A Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento, vou até colocar aqui, vou botar aqui, BNCC versus CNE, tá?
CNE, o que é que ele faz? Em termos práticos, tá? Para eu sair daqui dessa aula sabendo disso tudo. O CNE, ele é o Conselho Deliberativo. Conselho Colegiado Deliberativo, né? Beleza. Isso aqui a gente está careca de saber. Conselho Deliberativo. E o BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela é um órgão? Ele está vinculado ao Ministério? Ele é um colegiado? Eu digo para vocês, não. A Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento. Ela é um documento, tá? Ela é um documento, só que esse documento ele é emitido pelo MEC. Espera, Felipe, então vamos lá. Se você está falando que a Base Nacional Comum Curricular, ela monta toda a grade de currículo, de habilidades, de competências, de valores para ser dada ao ensino, mas se quem emite esse documento, que é a BNCC, é o MEC, significa que é o Ministério da Educação que monta a grade curricular de todos os alunos? Sim, sim. E aí, onde é que entra o Conselho Nacional? O Conselho Nacional de Educação, ele aprova, tá? Ele aprova ou desaprova o documento. Aprova este documento. Bom, galera, eu dei uma organizada na tela aqui porque estava um pouco sem espaço, mas a ideia é a mesma. O Conselho Nacional de Educação, ele é o órgão deliberativo, né? A Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento emitido pelo MEC. Então ela não é um órgão, ela é um documento que quem faz é o MEC. Só que esse documento ele pode ser aprovado ou não pelo Conselho. Então o MEC, vem aqui para mim, o MEC ele estabelece essa grade curricular, currículo nacional com as habilidades, valores, competências, com as matérias, assuntos, tudo, todo o trajeto para que o ensino educacional do Brasil ele tenha um norte, certo? Só que esse documento emitido pelo MEC, ele é levado ao Conselho Nacional de Educação, que avalia se aprova ou se desaprova este documento, este currículo, né? Então a Base Nacional Comum Curricular, ela é este documento emitido pelo MEC. Beleza? Então ficou claro aqui a hierarquia, quem está acima de quem, e quem é este bendito, né, que monta o currículo nacional, que é toda hora citado, diretriz e currículo nacional, mas ninguém fala quem é que monta o currículo nacional, ou muito menos o que é um currículo nacional. Tem muita gente que só decora essa palavra e não faz a mínima ideia da amplitude, né, de quão amplo é esse termo currículo nacional. Beleza? Bom, se você está assistindo pelo YouTube, essa aula não está completa. A segunda parte dessa aula, ela trata sobre um tópico que está no edital de vocês, que é a supervisão administrativa da educação básica e da educação superior, tá? Essa aula que eu disponibilizei no YouTube, mas se você quiser ter acesso a toda a playlist de conhecimentos específicos e ter a minha mentoria, tirar as dúvidas comigo, me manda um WhatsApp que eu vou estar deixando aqui embaixo. Espero ter ajudado vocês e até a próxima.